eu estou aqui no ChatGPT, eu estou na versão Plus, tá? Esse plugin está disponível só na versão Plus e ele chama Code Interpreter. Então eu habilitei ele aqui e como é que eu vou fazer? Eu peguei uma base de leads, uma base aberta, tá? Uma base pública para não ter nenhum problema de LGPD aqui. Eu vou carregar essa base e aí, pessoal, eu vou fazer um prompt aqui, como eu já falei em alguns espaços, né, em algumas lives. O mais importante do ChatGPT é saber perguntar. Se você não souber perguntar, você vai ter respostas mais simplistas. Então eu tenho uma colinha aqui, vocês vão ver que de vez em quando eu vou copiar da minha colinha dos prompts. Então o que eu estou pedindo para ele, tá? Eu falo, ó, use esse arquivo para treinar um modelo para prever a coluna converted, que é a coluna de pessoas que compraram, tá? Então eu tenho uma base histórica de quem comprou e quem não comprou. Eu estou subindo aqui, pedindo para ele treinar esse modelo. Peço para ele fazer todos os passos necessários para criar esse modelo e peço que ele me apresente ao final as métricas de validação. Então, eu vou deixar esse cara rodando aqui, ele vai subir o arquivo e ele vai começar a trabalhar. E aí é que ele já está me trazendo. Ó, ele vai entender os registros, ele está carregando o arquivo que eu enviei e vai começar a pensar quais são as estratégias para fazer essa transformação. Então, ele traz aqui quais são as primeiras linhas, ele vai começar a fazer um trabalho que neste primeiro momento seria um trabalho de um cientista de dados, de fazer uma primeira análise, de entender melhor qual é o conjunto de dados, para daí sim começar a testar alguns modelos. Então, enquanto ele vai trabalhando aqui, pessoal, eu vou deixar ele e vamos contar um pouquinho como é que isso está funcionando por trás, tá? Então, o que ele está fazendo por trás? Ele está gerando um monte de código. Então, ó, pensa o seguinte, eu mandei um arquivo para ele, ele entendeu o que eu pedi. Agora ele está gerando código para responder a esse meu pedido e a partir desse código ele vai escrevendo na tela o que ele está descobrindo. Então eu só mandei um prompt e ele já está aqui, ó, pensando em um monte de coisas. Deixa eu ver o que ele me trouxe. Parará, ele fez um cálculo aqui de assimetria dos dados. Então eu vou pedir para ele fazer. Continue a análise e construa o modelo de previsão. Vou pedir de novo, faça todos os passos necessários para chegar no resultado final. E vamos deixar ele trabalhar. Então, ele vai fazendo um trabalho de um cientista de dados que eu precisaria de uma pessoa e aqui ele já está fazendo para mim. Tá? Então ele descobre quais são os passos que ele tem que fazer de pré-processamento, seleção, divisão, treinamento e avaliação do modelo. Então ele entendeu o que ele precisa fazer e agora ele vai começar a trabalhar em cima desses dados. Vamos ver o que sai a partir daqui. Enquanto isso ele vai trabalhando, eu vou lá buscar um café, vou fazer outras coisas e deixo o ChatGPT trabalhando para mim. Então, quando alguém perguntou aqui sobre quando que isso vai ser um assistente pessoal, nesse momento ele já está sendo um assistente pessoal para mim, já está resolvendo aqui uma tarefa que talvez eu teria que fazer ou teria que ter alguém do meu time fazendo para mim, tá? Então, ó, ele pediu desculpas porque ele descobriu um erro, ela já havia sido removida, então ele vai corrigir esse erro e começar a trabalhar. E aí ele vai entendendo, achando o erro e resolvendo sozinho. Eu não estou fazendo nada. Acho que essa é uma das grandes vantagens desse plugin. Tá? Ele executa a ação, ele interpreta o resultado e a partir do resultado ele toma outras decisões. Então agora que ele conseguiu resolver o problema, ó, ele tentou duas técnicas, não funcionou, aí ele conseguiu fazer o pré-processamento, agora ele vai para a separação dos dados. Ele vai separar dados de treinamento e dados de validação para ele conseguir me dizer se o modelo dele está bem treinado. Tudo isso sem eu escrever nada. Eu escrevi duas frases. O pedido inicial e o pedido de follow-up para ele continuar. Bodra, deixa eu só aproveitar. A Cristiane perguntou se há algum acesso específico além do GP4. Ela não conseguiu identificar esse plugin. Eu já mostro como a gente habilita. Boa. Você precisa só ter o Plus com o GPT-4. Mas eu já mostro como a gente habilita. Vamos ver os resultados aqui. Olha que bacana. Ele conseguiu finalizar. Ele descobriu que um modelo específico forneceu este determinado resultado, ou seja, 92% de acurácia. Ele conseguiu me dizer com 92% de certeza, ele conseguiu prever quem vai converter ou não. Ou seja,
Se eu colocar isso no meu pipeline de vendas, eu vou ter 92% de certeza de quem são os clientes que podem converter ou não. Mas mais do que isso, aí deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou simplificar e vou pedir para ele me dizer em uma frase. Não, deixa eu voltar aqui e fazer uma seguinte pergunta, que é a questão de qual é a característica que mais influencia em saber se essa pessoa vai converter ou não. Tudo isso é muito legal, 92%, mas qual a característica mais importante que eu consigo olhar lá e bater o olho? Falar, putz, se o cliente tiver a característica XYZ, a probabilidade dele converter é maior. Vamos descobrir aqui se ele consegue me responder com isso. Agora ele vai pensar mais um pouquinho. Vou aproveitar para trazer a pergunta do Glauco aqui. Ele quer saber da credibilidade do resultado. Se existe o risco de sair um material enviesado. Existe se a sua base de entrada for enviesada. Sempre. Qualquer modelo de inteligência artificial, eu brinco que ele é um moedor de carne. Você põe carne de um lado, sai carne moída do outro. Se a carne que entra de um lado não estiver boa, a carne moída que vai sair não é boa, tá? Então o dado ele vai ser enviesado se a sua base estiver enviesada. Quando que a sua base está enviesada? Na maioria dos casos, porque o dado que a gente produz ele tem viés. Não tem muito como fugir. Qual que é o trabalho aqui? O trabalho é você entender qual é esse viés e tentar corrigir na base de entrada. Mas sempre vai ter o viés do que você colocou ali como base de treinamento. E aí o que ele me traz aqui que é super legal? Ele me faz uma classificação, Camis, das 10 características mais importantes. Então, para ele saber qual é o cliente que vai converter mais neste modelo, o tempo que ele fica no site dessa empresa é um fator mais relevante. Ou seja, eu como negócio, ao invés de eu tentar empurrar 500 mil coisas para esse cliente, talvez a minha ação mais importante seja gerar relevância e retenção desse cliente na navegação da minha plataforma. Porque este é o fator que mais impacta na decisão dele se ele vai fechar ou não, se ele vai comprar o meu produto ou não. Então, aqui eu já tenho uma resposta importante. Quais são os 10 comportamentos que eu preciso incentivar naquele meu cliente para que ele tome uma decisão de fazer uma compra? Pessoal, isso aqui significa que eu vou pegar exatamente este resultado e botar para rodar 100%? De forma alguma. Isso aqui só acelerou o meu trabalho de descoberta. Agora eu pego este trabalho aqui, entrego na mão de um cientista de dados e falo, partindo deste princípio, que eu já fiz tratamento, já olhei como é que funciona, já entendi mais ou menos quais são as principais características que influenciam nessa tomada de decisão do cliente, agora constrói um modelo que olha para viés, que olha para personalização, que olha para performance da entrega disso, porque se eu vou colocar isso para todos os meus clientes, esse negócio não pode travar. Então, ele não substitui o trabalho do cientista de dados, ele acelera o trabalho do cientista de dados. Então, em aqui, 3, 4 minutos, eu consegui já ter uma ideia de onde eu tenho que investir meu tempo do ponto de vista de produto para garantir que eu consiga fazer uma venda. Então, acho que a grande vantagem desse plugin é acelerar esse processo. Ele ser de fato um assistente que vai te dar velocidade, vai te dar produtividade. Porque esse trabalho aqui, um cientista de dados, ele ia gastar um tempinho para fazer. 4 horas, 8 horas, um dia e meio ali para ele conseguir fazer tudo isso. Eu fiz aqui em alguns minutos e já consigo acelerar um pouco desse trabalho. Então, essa é a grande vantagem. E é muito legal que ele pode trazer esse olhar de dados para o resto da equipe, né? Então, você traz vendas que está direto com o cliente, você traz o pessoal de produtos que está construindo ali junto com a equipe. E o que o cliente tem trazido que pode alimentar esses dados também de uma forma mais holística, né? Você tem um olhar do todo para contribuir com o que seus dados estão falando, que era exatamente a pergunta do Glauco, né? Como que você tira esse viés o máximo possível? E eu acho que é essa contribuição humana nesse caso. Sem dúvida alguma. Não dá para a gente substituir. A gente tem que aumentar a nossa capacidade com essas ferramentas. E aí, para fechar aqui a demo, aonde que você habilita isso, tá? Eu vou aqui nas configurações, então aqui tem os 3 pontinhos do lado do meu nome. Eu vou em configurações e eu vou em beta features, que é onde eu habilito as features que estão em beta. Eu tenho aqui a dos plugins e o Code Interpreter. Se eu desligar aqui, ele desaparece. Se eu ligar aqui, aparece. Então, quem não estava vendo é porque provavelmente está desabilitado aqui. Só entrar aqui, habilitar, que ele vai estar lá. Beleza, pessoal? Então, acho que como acelerar o nosso dia a dia passa muito por esses usos da inteligência artificial
para nos ajudar. E aí eu queria puxar um outro assunto aqui, continuar compartilhando a minha tela, Cami. A gente só pode responder uma perguntinha rapidinho? Claro. O que você acha? O Mário Sérgio quer saber se há um risco de subir dados de faturamento por clientes, faturamento por produto para efetuar, por exemplo, uma previsão de vendas. Se eles vão ser guardados pelo OpenAI? A resposta é sim. Vamos lá. Se você tem o ChatGPT, como eu tenho aqui, com todos esse histórico, eles estão guardando todos os meus dados e vão usar para treinar modelos futuros. Se eu não quero que eles guardem isso, eu venho aqui também nas configurações e falo para ele limpar o histórico de chat e de treinamento. Aí ele não vai usar os meus dados. Então, minha sugestão é não suba dados que são proprietários ou que são confidenciais. Não é para isso que o ChatGPT vai te ajudar. Se você quiser fazer uma previsão de vendas, de faturamento, minha sugestão é construa isso usando as APIs da OpenAI. Então eles disponibilizam a API, você pode construir a tua aplicação em cima disso. Não é um desenvolvimento complexo, é um desenvolvimento bem simples, mas lá você tem privacidade, aqui você não vai ter.